Minha boneca de lata bateu a buceta no chão. Oi todo mundo, eu sou Symphony, ou Saria Lopes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo criativo. Como funciona quando eu vou fazer uma arte, um desenho ou coisa parecida. Eu vou falar aqui o que funciona pra mim e quais são os passos pro meu processo e o que eu costumo fazer. Que não costuma seguir muito bem um padrão, mas tem algumas coisas que são bem lineares, por assim dizer. Só um adendo é que nada que eu disser nesse vídeo vai realmente ser uma regra. Não precisa realmente seguir estritamente tudo que eu disser aqui, por causa que eu vou explicar o que funciona pra mim. Eu não sou nenhuma profissional pra realmente ditar o que tem que ser feito ou não e o que é certo ou errado. Mas se por algum acaso você quiser aderir a alguma coisa que eu digo aqui, ótimo, eu fico feliz em poder te ajudar. E bom, vamos lá. Pra você que gosta de começar já com a mão na massa, eu também sou assim, então eu vou dar uma dica do que me ajudou bastante e que me deu uma grande alavancada quando eu tava aprendendo a desenhar realmente, que foi estudar formas, seja elas em espaço tridimensional ou não. As formas, elas estão em todos os lugares, em qualquer coisa que você pode imaginar. Você consegue desenhar qualquer coisa quando você desconstrói essa coisa numa forma, seja ela um corpo humano, um objeto ou qualquer outra coisa que você queira desenhar, eu sei lá o que você vai fazer com isso. Mas bem, o que eu quero dizer aqui é que formas é a base pra tudo. Você pode ver a partir desse rascunho que eu tô fazendo no fundo que eu utilizo bastante de formas geométricas como trapézio, quadrado, círculo, cilindro e retas pra servir de base pra traçar isso por cima depois. Então, como uma espécie de exercício que eu trago aqui pra você é treinar formas, especificamente aquelas que deixam o seu processo mais fácil, que sejam mais familiares pra você quando você estiver desenhando. Tente pegar uma arte que você gosta sem especificamente traçar ela, desconstrua ela nas formas que você vê e depois tente fazer uma arte diferente igual por cima dessa forma que você extraiu. Você consegue me entender? Agora, pro segundo passo, melhor do que você saber desconstruir alguma coisa numa forma, você precisa saber como que aquela coisa funciona pra você traduzir isso em uma forma. Eu vou tentar explicar de uma forma que fica fácil de entender. Ok, eu tô aqui no meu OBS e eu tô com essa referência aqui, essa menininha bonitinha que eu peguei no meu Pinterest em 2 minutos de pesquisa. Bem, a gente vai tentar traduzir a pose dessa garota pro meu estilo, que eu vou tentar trazer da forma mais precisa possível. Bom, as formas que eu costumo usar para traduzir um corpo para dentro do meu art style são formas como mais circulares para a cabeça e para áreas como juntas dos ombros ou dos cotovelos, trapézio ou um quadrado pro torso. Eu uso essas retas para conectar as formas. E uma forma fixa que eu uso sempre é o trapézio, esse trapézio meio engraçado aqui, para fazer a virilha. Para fazer as pernas eu costumo usar sempre esse cilindro meio diferente em cada uma das extremidades, por causa que eu acho que ele é bem fácil de entender depois. Por exemplo, a gente tem aqui essa pose, essa garota, eu vou tentar esboçar ela aqui bem rapidinho. Aí, o meu esboço meio porco, mas bom, o que a gente consegue tirar disso, eu vou tentar explicar da forma que eu conseguir e caso você tenha uma dificuldade eu posso tentar te explicar depois, não sei, comenta o que você não entendeu que eu posso tentar te dar uma explicação um pouco mais detalhada. Bom, como você pode ver, o intuito que eu quis trazer aqui foi que cada forma representasse uma parte de uma forma que não fique tão difícil de entender depois, por causa que pra gente conseguir traduzir isso depois pra uma line art, pra uma arte finalizada, a gente vai precisar saber o que a gente desenhou aqui sem ficar muita bagunça, por causa que a gente não vai conseguir realmente ficar satisfeito com o resultado se tiver tudo uma bagunça. O intuito de resumir tudo a formas básicas é realmente você simplificar tudo pra ficar fácil de transformar isso na sua line art depois e ter uma tendência maior a estar satisfeito com o resultado dessa arte. Você pode ver aqui, por exemplo, que a caixa torácica, eu sempre retrato ela como um quadrado mesmo, como eu mencionei anteriormente. A forma como essa coisa se combate
comporta, ela vai um pouco mais de quando você tá fazendo um desenho mais tridimensional para representar aquela forma. Por exemplo, quando eu estou desenhando um quadrado, eu tenho uma tendência a desenhar ele com essa curvatura, por causa que isso encaixa muito na dinâmica da forma que eu desenho e também fica bem legal e fácil na hora de trazer isso pro resultado final, por causa que eu já consigo visualizar a posição que aquilo ali tá e também fica mais fácil de trazer uma própria dinâmica. Essa coisa da curvatura e da distorção das formas vai muito do que você quer passar quando você tá desenhando. Se você quer deixar a forma um pouco mais rígida ou um pouco mais fluida. É muito natural. Isso você vai perceber quando você estiver desenhando mesmo. Próxima questão. Pratique. Não adianta você passar horas e horas estudando o fundamento de cada coisa se você não pratica aquilo que você tá vendo. Eu falo por mim, que já desenho há um bom tempo, por mais que eu não seja a melhor artista de todas, eu não passei muito da minha jornada realmente estudando isso, vendo os fundamentos disso e aquilo, por causa que eu achava isso muito chato, cara. Pra mim não dá essa coisa de ficar você ali realmente pegando e lendo estudos e coisas. Eu gosto muito de realmente chegar, praticar, botar a mão na massa e fazer tudo ali na hora. Mas ainda assim é bom você ter os seus momentozinhos de estudo ali. Contudo, tem que ser tudo muito equilibrado. Você tem que saber exatamente o que te interessa na hora de você aprender a desenhar e buscar essas coisas de uma forma que você não fique muito perdido, buscar essas coisas que não fique muito maçante pra você. Geralmente o que eu recomendo é você fazer uma rotina de estudo com base no seu tempo mesmo, tipo assim, nem que sejam 2 minutos de um vídeo shorts ali que você assiste, se aquilo ali você consegue absorver e aplicar na sua arte, pratica aquilo e faz acontecer. Não adianta você falar, vou estudar isso, vou fazer isso, sei os fundamentos disso e daquilo, sou a pessoa maior portador de conhecimento artístico, mas você passa um mês, semanas, um ano sem desenhar. Se você não pratica, você realmente não vai ter um progresso. A próxima orientação que eu posso te passar é: tenha boas referências. Eu não falo de você ir ali no Pinterest, pesquisar imagens para desenhar referência ou qualquer coisa que você provavelmente fazia em, sei lá, 2020, 2021, e aí você ali pegava uma referência e traçava por cima. Eu não tô falando disso. Busque artistas que te inspiram, que você consiga trazer um pouco da essência daquele artista pra si, por causa que isso vai te ajudar bastante a desenvolver um traço original. Eu, por exemplo, eu tenho um traço muito mais puxado pro cartunesco. Contudo, eu ainda não tenho uma dificuldade de retratar coisas que fazem sentido de uma forma anatomicamente correta. Não sei dizer exatamente aqui um termo certo para trazer isso para você. Contudo, algumas inspirações que eu principalmente tenho são artistas como Hirohiko Araki, Fento Arcade, Rebecca Sugar, Brian Lee O'Malley e Temi Chang. São artistas assim que são até que um tanto quanto distintos, contudo, isso me ajudou bastante a desenvolver um traço próprio e único, por causa que eles não seguem realmente uma única linha de artes de tal jeito. Me forçou, de certa forma, a procurar aspectos diferentes de cada um deles e criar uma coisa nova. E foi assim que eu desenvolvi o meu traço. A próxima dica que eu tenho pra fazer é: não tenha pressa. Sabe aquela frase genérica que todo mundo sabe falar na ponta da língua, que é a pressa, como é que é? A pressa é inimiga da perfeição, algo assim? Então, essa frase nunca fez tanto sentido em algum tema. Um traço preciso e lento tem muito mais qualidade do que 10 traços rápidos executados de forma errada. Isso é uma coisa que eu quis muito falar por causa de uma coisa recente que teve no Twitter, que foi a arte da Sula Moon, que ela fez uma render super bonita em 3 horas. Muita gente começou a falar, nossa, como isso é incrível, eu queria desenhar rápido. E uma coisa que ela trouxe ali, que é a maior verdade do mundo, é: não estude pra ficar rápido. Isso é uma coisa que vem com o tempo. É você saber o que você tá fazendo e você saber aonde você vai posicionar tal linha, onde você vai posicionar tal coisa, como você vai fazer isso ou aquilo. Leve o tempo que você precisar, que você quiser. A arte, ela é uma coisa muito de você se expressar. Pode não ser você tá fazendo uma arte realmente ali, uma coisa abstrata pra
demonstrar o que você tá sentindo, fazer realmente uma arte que diga como você tá se sentindo naquele momento. Contudo, ela vai expressar ainda assim o seu conhecimento, a sua prática. Vai ter muita coisa sua depositada ali, querendo ou não. Então, busca sempre botar tudo o que você quer ali. Não se importa em botar detalhes pequenos, coisinhas que vão fazer isso ser uma coisa reconhecível sua. E talvez ali com o tempo você vai fazendo alguns exercícios de estabelecer um tempo, bota ali um despertador de 1 hora, alguns minutos, e aí você vai praticando, desenhar em 1 hora, e aí depois em 50... ninguém faz um desenho completo em 1 hora, 50 minutos. Bota ali umas 3 horas pra você fazer um desenho completo. Ou talvez, caso você queira fazer uma coisa mais complexa em um dia. E mantenha um foco, por causa que você se distrair com outras coisas vai quebrar ali o seu ritmo durante o desenho e pode até acabar trazendo características pro seu desenho que deixe muito perceptível que você 1 hora tava assim, outra hora tava assado. Quando você for fazer esses exercícios, não, pelo amor de Deus, não fica 100 horas sem comer, sem se alimentar, sem tomar uma água. Claro que você precisa fazer essas coisas. Contudo, saiba diferenciar essas coisas de coisas como se distrair vendo uma rede social, parando pra ver um TikTok, coisa do tipo, pelo amor de Deus, né? Usando esse último tópico, eu vou trazer aqui um gancho pra outro tópico que eu gosto de falar também, que ele já dá um pouco de contraste com a última coisa que eu falei, mas você vai saber manusear aí essas coisas quando você estiver desenhando, que é: se você não tá gostando muito da sua arte, experimenta dar um tempinho, fazer alguma outra coisa, come alguma coisa, vai ver se seu cachorro não morreu engasgado. Porque de vez em quando a gente precisa dar um tempo do que a gente tá fazendo. Tipo assim, eu vou falar o que eu acho que é o que acontece comigo. Ou se eu ficar muito tempo fazendo uma coisa só, meu cérebro vai cansar daquilo ali e eu vou tomar uma birra daquele negócio ali. Eu não vou conseguir continuar fazendo aquela coisa e, consequentemente, eu vou me ver obrigado a terminar aquilo ali. E arte, pra mim, é uma coisa que eu não tenho que fazer obrigatoriamente, como se eu tivesse um dever de terminar aquilo. Porque é uma coisa que eu gosto. Eu não gosto de fazer coisas que eu gosto por obrigação. Eu gosto de fazer porque eu gosto. Ficou meio redundante essa repetição de gosto. Eu vou parar de falar isso. O ponto é, saiba administrar o seu tempo, saiba ver quando você tá começando a ficar cansado, dá uma pausa, volta outra hora. Tipo assim, não é ruim, é saudável você parar, fazer outra coisa e voltar outra hora. Não, tipo, interromper enquanto você tá fazendo pra começar a prestar atenção em outra coisa. Não. Você tem que manter o seu foco na arte. Contudo, quando você se sentir cansado, o que você pode fazer é você dar uma pausa. Se você continuar ali desenhando mesmo sem vontade, não vai sair uma coisa que você gosta. Consequentemente, você não vai ficar satisfeito com o resultado. E aí vai ficar uma grande bosta. Você quer que a sua arte fique uma grande bosta? Você não quer. Então, resumidamente, se sentiu cansado? Parou. Faz uma pausa, vai ali, faz um lanchinho, volta a assistir aquela coisa que você tava animado pra assistir, que aí quando você voltar, você já vai estar num pico completamente diferente, e aí você talvez consiga continuar a sua arte e ter um resultado melhor. Bom, com isso eu acho que eu posso concluir o vídeo. Eu espero ter abordado todas as coisas que possam te ajudar a realmente começar. Caso seja necessário, eu posso fazer uma parte 2 ou até um quadro realmente aqui no canal, onde eu trago várias dicas e coisas que funcionam pra mim no meu cotidiano como artista. Caso você queira sugerir alguma coisa ou tenha ficado com alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo e eu vou fazer o meu melhor pra estar te ajudando, ou talvez trazendo isso aqui no futuro em algum vídeo próximo ou coisa do tipo. E bom, é isso. Deixa seu like, se inscreve no meu canal, por causa que eu vou tentar fazer vídeos com mais frequência a partir de hoje. E fique bem!